Fala, fala minha gente, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Quais os sintomas de uma crise de ansiedade? Como identificar esses sintomas? E como o corpo responde à ansiedade? Essas perguntas são as perguntas que eu mais escuto durante o meu dia a dia. Seja no consultório, seja por amigos, até mesmo por familiares que são mais próximos de mim. E eu tenho certeza que quando esse vídeo acabar, você vai estar muito mais por dentro de todo o processo aí de ansiedade. Então vamos lá. Durante o vídeo, de uma maneira simples, eu vou passar para você os principais sintomas de uma crise de ansiedade. Por que você sente isso, quando está em crise e o que fazer quando o processo se iniciar. E ao longo do vídeo é muito importante você prestar atenção para os mínimos sinais que você possa sentir de um processo de ansiedade. Isso vai fazer com que você consiga analisar e descobrir se você tem um sintoma, mesmo que pequeno, aí no seu dia a dia. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou falar como que funcionam os gatilhos que fazem com que o cérebro ative o mecanismo que é responsável pelo início do processo aí de ansiedade. Na segunda parte, eu vou estar explicando os sintomas que o teu corpo emite quando um processo de ansiedade se inicia. Então, faz o seguinte, clica aqui para se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todos os mistérios aí da mente humana para aprender mais sobre saúde, longevidade, imunidade e emagrecimento. Aqui tu vai ter informações relevantes e muito explicativas, além de uma didática que vai fazer você entender melhor como que funciona o teu corpo. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para quem sofre de ansiedade e quer aí melhorar nas crises e aprender mais sobre o processo que atualmente afeta milhões aí de pessoas. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui na tela um esqueminha para você entender mais sobre a ansiedade. Vamos lá. Esse aqui é um desenho do cérebro humano. E essa parte da frente é chamada de região frontal e a parte de trás de região occipital. No meio do cérebro existe uma estrutura bem pequenininha chamada amígdala. Guarda esse nome. É nesse ponto bem pequeno que o cérebro recebe informações específicas e que desencadeia uma crise de ansiedade. Todo o estímulo do nosso ambiente vai ser recebido pelo cérebro através de processos sensoriais. Isso vem do olfato, paladar, visão, tato. Esse estímulo a gente também pode chamar de gatilho. Então, você já deve estar imaginando que todo o processo de ansiedade ocorre devido a um gatilho. E é isso aí. Como se fosse uma arma. Se você tem uma arma na mão e não faz nada com ela, lógico que não vai acontecer absolutamente nada. Mas se você pega essa arma e aperta o gatilho, a bala sai e pode ferir alguém. No nosso dia a dia também acontece assim. Você recebe um estímulo por algum processo sensorial e ele chega até o cérebro como uma informação. Essa informação pode ser algo inócuo ou uma ameaça. Quando a gente recebe um processo na forma de ameaça ou perigo real, esse estímulo vai até a amígdala, aquela estrutura bem pequenininha no meio do cérebro que eu falei com você anteriormente. Esse processo ocorre em segundos e é quase imperceptível, é muito rápido. Agora, quando essa ameaça ou perigo real manda estímulo para a amígdala e a rota da ansiedade é ativada, tem uma liberação de duas substâncias que são muito importantes em todo o processo de ansiedade: a adrenalina e o cortisol. Então, muita atenção agora. Você está de frente para uma ameaça. Pode ser uma briga com o seu namorado, pode ser um problema com o seu marido, um assalto, um sequestro, uma briga no trabalho, um lugar escuro, bronca do chefe ou qualquer situação que você se sinta ameaçado. Isso vai fazer com que esse estímulo chegue até a amígdala e dispare um processo de liberação de adrenalina e cortisol pela glândula suprarrenal. Quando a adrenalina e o cortisol é liberado, essas substâncias se espalham rapidamente no nosso corpo através da corrente sanguínea. E a gente tem uma ativação do mecanismo chamado de resposta de luta ou fuga. Isso vai fazer com que seu corpo se prepare para lutar ou atacar um inimigo em comum, ou fugir aí da ameaça que você recebeu como estímulo. E aí, depois que todo esse mecanismo é disparado, seu corpo vai emitir sinais. E esses sinais, eles podem estar presentes ou não. Mas como assim? Eu falo isso porque uma crise de ansiedade ela pode se manifestar de maneiras diferentes. E isso é bem particular entre as pessoas. Tem pessoas
que sentem o que eu vou falar agora e tem pessoas que têm outras sensações e sintomas. Mas, de todo modo, os sintomas são pessoais. E caso você sempre passe por uma ameaça e desencadeie os mesmos sinais, significa que esse seu sinal é referente a uma crise de ansiedade. Vamos lá, eu vou dividir aqui os sintomas de acordo com os órgãos que são mais afetados para ficar mais fácil o entendimento e mais didático. E como seu corpo reage a uma ameaça, à liberação do cortisol e adrenalina. Vamos começar pelo pulmão. O que a adrenalina faz com o pulmão no momento da resposta de luta ou fuga? Automaticamente, nós vamos ter um aumento da frequência respiratória, fazendo com que você respire mais rápido e movimentos mais curtos. Isso faz com que você diminua a concentração de gás carbônico no seu sangue e aumente a oferta de oxigênio. Esse processo todo vai te dar 3 principais sintomas: sensação de sufocamento, sensação de formigamento no teu corpo e sensação de desmaio. Isso tudo vai ocorrer devido à alta concentração de oxigênio e menor quantidade de gás carbônico. O segundo órgão que é mais acometido é o cérebro. A adrenalina, quando age no cérebro, ele vai fazer com que você fique alerta, com raciocínio ativo e com atenção total voltada para o perigo e nas sensações que seu corpo está emitindo. Além disso, toda a nossa musculatura vai sofrer a ação da adrenalina e do cortisol. Nesse momento, todo o seu aporte sanguíneo vai direto para o músculo, ou seja, o nosso sangue fica hiperconcentrado na musculatura e isso faz com que ocorra uma certa tensão muscular. Esse processo ele acontece porque quando a gente está em perigo e vamos fugir ou lutar, a gente precisa de uma maior quantidade de sangue no nosso músculo para que esse músculo se movimente de maneira mais rápida e receba todo o aporte de oxigênio. Outro fato bem comum é que durante o processo de luta ou fuga, a nossa pele fica pálida, fria e gelada. Isso acontece justamente devido ao nosso sangue sair da pele e ir para o músculo, dando essa característica bem comum em uma crise de ansiedade. Já a nossa temperatura corporal ela tende a ficar aumentada. A adrenalina e o cortisol fazem com que nosso metabolismo aumente de maneira compensatória. E a resposta disso é o aumento do suor, devido a uma hiperatividade das glândulas sudoríparas. Durante todo esse processo, o nosso coração tende a bater mais forte e acelerado. E é devido a isso a ação da adrenalina. Com o batimento mais forte e acelerado vem aquela sensação de palpitação. E em alguns casos, a gente pode ter até o aumento da pressão arterial. Muito comum também termos uma diminuição da salivação, dando aquele aspecto de boca seca durante uma crise de ansiedade. No nosso sistema digestivo, a gente pode ter sintomas no estômago e também no intestino. No estômago, a gente tem aquela sensação de náusea, de vômito e algumas vezes até um certo grau de dor. Já no intestino, a adrenalina e o cortisol vai fazer com que a gente tenha um relaxamento da musculatura do intestino e, consequentemente, diarreia. Em alguns casos, a bexiga também dá os seus sinais, fazendo com que ocorra uma contração intensa e involuntária, aumentando a vontade de fazer xixi. E muitas das vezes o processo é incontrolável e faz com que a pessoa se urine e não consiga segurar o xixi. Tá certo? Então, a crise de ansiedade nada mais é que uma reação do seu corpo à grande liberação de adrenalina e cortisol com a intenção de fazer o indivíduo reagir ou fugir de uma ameaça. Esse processo todo ele visa aumentar o foco, a atenção, força muscular, aumentar a quantidade de oxigênio e fazer você fugir ou lutar contra o inimigo comum. Agora, caso você sinta isso ou tenha outros sintomas, eu posso te dizer uma coisa simples que vai começar a mudar a maneira que você encara uma crise de ansiedade. A sensação é ruim, o processo é totalmente desagradável, mas não oferece perigo a você. Apesar de você achar que vai morrer, tenha calma, porque isso não vai acontecer. A crise de ansiedade ela não mata. E o único problema é quando você quer enfrentar a crise e começa a brigar com os sintomas que aparecem. Quanto mais você briga com a resposta de luta ou fuga, quanto mais você tentar enfrentar o processo, mais sintomas você vai ter e mais intenso esse sintoma vai ser. Eu estou falando isso porque eu sei que a sensação vai passar e a crise de ansiedade, quando não confrontada, dura em média de 10 a 20 minutos, com alguns outros relatos de duração de 30 minutos. E isso
passa se você parar, relaxar, pensar em outras coisas, em outros processos e, de preferência, um pensamento rico em detalhes. A dica é focar em outras coisas que não sejam os sintomas e as sensações. Vai passar. E se você gostou do conteúdo, faz o seguinte: curte o vídeo, compartilha para mais pessoas, assim vamos ter uma corrente do bem aí se formando e maior conteúdo se espalhando aí pela internet. E não se esqueça de ativar o sininho para receber um aviso quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser saber mais sobre saúde, qualidade de vida, me siga nas redes sociais. O link está na descrição desse vídeo. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.